Quando a gente pensa, então, nesse processo de transição, e esse processo é fundamental para que a gente possa melhor entender o escoamento turbulento, em geral é muito comum, do ponto de vista científico, do ponto de vista mesmo industrial, estudar esse processo de transição através de uma decomposição modal, que basicamente quer dizer que você tem um escoamento laminar. Esse escoamento laminar, com suas características específicas, ele vai ser afetado por uma série de modos de instabilidade hidrodinâmicos, e esses modos eles podem eventualmente ser suficientemente amplificados, e se essa amplificação for suficiente, então vai acontecer a transição do escoamento turbulento. Em algumas situações, você vai ter algumas perturbações no escoamento. Essas perturbações podem, por exemplo, vir dos defeitos de fabricação que eu mencionei, podem vir do som externo, mesmo do certo conteúdo turbulento da atmosfera, mas eventualmente a combinação das características dessas perturbações externas com as características do escoamento e com as características geométricas, essa combinação pode ser tal que as excitações não são suficientemente amplificadas para se causar a transição para a turbulência. Nesse caso, o escoamento laminar ele se sustenta. Quando a gente tem o processo de transição efetivamente tomando efeito, esse processo segue uma série de etapas que hoje em dia são bem conhecidas para a maioria dos casos de interesse. O que é interessante também a gente levar em conta é que quando a gente olha uma camada limite, e a camada limite, como nós vimos no módulo 2, ela é muito importante, porque é nela que estão confinados os efeitos viscosos. Os efeitos viscosos são fundamentais para questões como geração de arrasto e também para a gente poder entender melhor a questão do descolamento aerodinâmico. O que é importante entender agora em relação à natureza dos escoamentos é que escoamentos laminares e turbulentos eles têm perfis de velocidade que são bastante distintos entre si. Então, como a gente consegue ver aqui nessa figura, o nosso perfil laminar, que está aqui em azul claro, ele é um perfil que parece pontiagudo. Então, quando a gente olha para ele perto da parede, a gente vê aqui uma região pontiaguda. O perfil ele se afasta, vamos dizer assim, da parede. Por outro lado, o perfil turbulento ele tende a ser cheio ou achatado, como costuma se dizer na literatura. E, portanto, a gente tem aqui na região da parede uma inclinação mais relevante do perfil de velocidade. Basicamente, o que a gente está olhando aqui, a gente teria, no nosso eixo vertical, a gente teria a velocidade, vamos chamar de U, por exemplo, e aqui no eixo X a gente teria a distância. Na verdade, aqui nesse plot a gente tem, na verdade, a distância normal à parede simbolizada para cima, e no eixo X a gente teria a velocidade, tá? Então, quando a gente olha desse jeito, a gente vê que no perfil turbulento, a gente atinge velocidades maiores em posições mais próximas à parede. E a consequência disso é bastante importante. Quando a gente olha a derivada du dy, ou derivada parcial de u com relação a y, na região da parede, a gente vê que essa derivada, ou a inclinação dessa curva, exatamente no ponto da parede, seria o ponto que tangencia aqui, a gente vê que essa inclinação é maior para o caso turbulento. Então, aqui a gente está vendo o gráfico com os eixos trocados, então dá a impressão que a inclinação é menor, mas na verdade a inclinação, a derivada du dy na parede é maior para o caso turbulento. E qual é a consequência direta disso para a geração de arrasto? A consequência direta disso para a geração de arrasto é que a taxa de cisalhamento na parede, que é uma componente fundamental do arrasto, ela é proporcional a duas grandezas. Ela é proporcional ao coeficiente de viscosidade dinâmica, e isso essencialmente depende da natureza do fluido sobre o qual a gente está conversando, mas ela é também proporcional a justamente essa derivada na parede, du dy avaliada na parede. Portanto, se o du dy, ou derivada parcial de u com relação a y, é maior na parede, você tem uma maior geração de tensão de cisalhamento. Isso, portanto, quer dizer que o coeficiente de fricção é maior, porque o coeficiente de fricção nada mais é do que a tensão de cisalhamento na parede, adimensionada pela pressão dinâmica. Então, quando a gente fala em arrasto, naturalmente a gente tem uma porção do arrasto que é essencialmente invista, como, por exemplo, o arrasto induzido. Ele não depende de efeitos viscosos. Por outro lado, a gente tem uma parcela significativa do arrasto que, em condições de cruzeiro, talvez chegue em torno de 50% ou 55%, que vem de efeitos viscosos. E nesse momento, quando a gente tem uma camada limite turbulenta, a gente tem, de fato, uma maior geração de arrasto, justamente em função da característica...